Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de projeto detalhado de software. Bem, na aula passada a gente concluiu esses tópicos aqui, né? Falou um pouquinho sobre a introdução do GRASP, do controlador e do padrão de coesão e acoplamento, tá? A gente vai dar continuidade aos padrões do GRASP, tá? Bem, agora a gente vai falar do padrão criador, tá? Bem, qual é o problema que esse padrão tenta resolver, né? Ele tenta responder à pergunta: quem cria o objeto A? Então, isso é uma das primeiras decisões de projeto, né? E é o início do ciclo de vida do objeto. Então, dado que você tem um objeto, você tem que decidir em qual classe esse objeto vai ser instanciado, né? Quem vai criar esse objeto, tá? Então, uma solução para essa pergunta é você delegar ao objeto B, né, a criação do objeto A, se uma ou mais das afirmativas forem verdades. Por exemplo, você deve criar A dentro de B se B contém A, né, ou agrega de forma composta A, B usa A de maneira muito próxima, ou se B contém os dados iniciais de A. Tá? Então, se pelo menos uma dessas afirmativas aqui for verdadeira, você deve sim colocar A para ser criado dentro de B. Tá? Se mais de uma for verdadeira, melhor ainda. Tá? Se todas forem verdadeiras, é porque realmente a melhor escolha é que A seja criado dentro de B. Tá? Vamos tentar ver um exemplozinho. Né? Quem deve ser responsável por criar o objeto Sales Line Item, né? Esse objeto aqui? Quem deve ser responsável por criar esse objeto? Dado que ele se comunica com o objeto Sale, né, de venda, e com o descrição do projeto. Então, essa aqui é a modelagem do sistema. A gente vê que uma venda ela contém um ou mais Sales Line Item, né? E um desse objeto aqui está contido em uma venda. A descrição do produto, ele descreve zero ou mais, né? Objetos de sale line item. E um objeto desse aqui, ele está dentro de um produto description também. Então, pelo padrão criador, você deve procurar por uma classe, né, que contém ou agrega instâncias de sale line item, né, tentando buscar por essas três relações aqui, tá? Então, a gente vai buscar por uma classe que contém ou agrega instâncias dessa aqui. O padrão ele sugere que Sale é uma boa candidata, né, para ter a responsabilidade de criar instâncias de Sale Line Item, ou seja, essa aqui, né, porque vai ocorrer assim, você vai ter o registro, né, vai fazer o Make Line Item, né, no Sale, e o Sale ele vai criar o Sales Line Item, né, então ficaria dessa forma aqui a iteração se o objeto Sales Line Item fosse criado dentro de Sale. Né. A outra opção é que ele fosse criado dentro do Product Description. Não faz muito sentido, né? Então, Sale é o que parece ser o mais indicado. Então, você sempre deve avaliar os benefícios e os contras de fazer essa escolha, né? Algumas escolhas podem parecer boas, mas podem acabar implicando em aumento da complexidade do código, né? Podendo acarretar alto acoplamento e baixa coesão. Nesses casos, evite, né? Se, por exemplo, você fazer se a gente fosse colocar os seus line item, por exemplo, dentro de Product Description. Isso iria impactar no nosso acoplamento e na nossa coesão de que forma, né? Então, se você fizer isso, você vai estar aumentando o acoplamento desse objeto aqui e vai estar baixando a coesão dele, né? Porque você tá, o objeto é descrição de produto. Aí você coloca um item de venda lá dentro, fica um pouco estranho, né? Venda deve estar mais relacionada à venda em si, né? Os itens da venda estão mais relacionados à venda do que à descrição do produto em si, né? Então, se em alguns casos for aumentar a complexidade do código de uma forma exagerada, né, então você deve evitar isso, porque o prejuízo que isso vai trazer é maior do que o benefício que a aplicação do padrão vai trazer para esse cenário. Né? Outro exemplo, um sistema de blog. Né? Como seria a modelagem desse domínio, né, do sistema de blog? Um blog ele contém posts. Um post ele possui um título, um corpo do texto,
uma data, uma hora de publicação e comentários. Comentário é composto por autor e texto. Então, nesse exemplo aqui, quem cria um objeto comentário no sistema? O comentário ele vai estar onde? O comentário ele vai estar dentro de post, ele vai estar dentro de blog, ele vai estar dentro de quê? Certo? Então, essa é a pergunta. Quem cria um objeto comentário no sistema? Como você vai fazer para organizar esse sistema de uma forma que o comentário ele esteja dentro de uma dessas duas classes aí, por exemplo? Então, você novamente analisa aqueles cenários, né, e você vê que o post ele agrega comentários, né? Então, logo seria a escolha mais indicada, né? Lembram das regrinhas aqui, né? Contém A ou agrega de forma composta, né? Então, aqui o post ele agrega comentários, ou seja, um post ele é composto por esses atributos aqui e pelos comentários, né? Então, comentário deve ser criado dentro de post, tá? Isso a gente finalizou o padrão criador, né? Agora a gente vai começar o outro padrão, chamado especialista na informação. Qual é o problema que esse padrão tenta resolver, né? Ele tenta responder qual é o critério para atribuir responsabilidade aos objetos. E a solução que ele propõe é você atribuir responsabilidade ao objeto que tem a informação necessária para satisfazê-lo. Ou seja, se aquele objeto ele tem todas as informações necessárias para responder aquela responsabilidade, ele é uma boa escolha, dado que ele não precisa ficar consultando, né, ou buscando informação em outros objetos. Então, se ele tem informação necessária para satisfazer aquela responsabilidade. Se um objeto ele precisa buscar toda a informação da sua responsabilidade em outras classes, isso não é o esperado, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Ou seja, ele não tem a informação necessária para responder àquela responsabilidade. Então, ele já deve ter toda essa informação, ou o objeto que possui a maior quantidade dessas informações e precisa buscar o mínimo possível em outros objetos, é o mais recomendado, né? Então, as abordagens mais apropriadas é você manter nas responsabilidades do objeto apenas comportamentos relativos aos dados conhecidos, né? E você delegar a outros objetos responsabilidades ligadas aos dados dos outros objetos. Então, você resolve os problemas que são da responsabilidade daquele objeto, dado que você tem aquela informação, e a informação que você não tem, ao invés de você ficar buscando informação em diversos outros objetos, você simplesmente delega aquela responsabilidade, né? Passa essa responsabilidade para outro objeto, chamando do método, por exemplo, resolva problema, e esse outro objeto é que contém essas informações, ou grande parte dela, e é aquele método, né, que vai resolver essa responsabilidade. Então, você tem a delegação de responsabilidade para outros objetos. Outra coisa é você promover o diga, não pergunte, né? O tell, don't ask. Então, um código procedural ele obtém informação e então toma decisões. O código OO ele diz aos objetos para fazerem coisas, né? E aí entra a lei de Demétrio, né? Onde um método M de um objeto O somente deve invocar métodos dos seguintes tipos de objetos. Ou seja, eu tenho um método M dentro de um objeto O qualquer e ele somente deve invocar métodos dos seguintes tipos de objetos. Os métodos que são do próprio O, né, do objeto que está chamando, que são parâmetros do método M, né, ou seja, o que M recebeu por parâmetro também deve ser utilizado. Qualquer objeto instanciado dentro de M, já que foi instanciado dentro de M, ele também pode utilizar. Componentes diretos de O, ou seja, o que é dentro de O, né, do objeto onde M está inserido. E uma variável global acessível por O no escopo de M, né? Então, tudo que pertencer a O e M tiver acesso, ele pode utilizar, né? E o que ele receber como parâmetro, os objetos instanciados dentro do próprio M e os componentes diretos de O também. Um exemplo, né? O que é que essa lei que a gente viu anteriormente implica, né? Vejam aqui o que é um exemplo ruim, né? Você tem um método M, esse método M ele recupera outro objeto e invoca uma função, ou seja, objeto qualquer, né? Ou seja, um objeto que está dentro do M, aí ele chama
get outro objeto, aí ele pega uma referência de outro objeto em outra classe, né, por exemplo, em outra instância. E então ele chama uma função que esse objeto aqui realiza, mas está sendo chamada dentro do método M. Então vejam que aí você já tem um emaranhado aí de relações, né? Ou seja, você já fica mais difícil você acompanhar essa relação, né? E a forma correta de você fazer isso é você chamar, né, a instância do objeto e dizer faça a função diretamente, né, sem referenciar a outros objetos que não estão no escopo aqui do método M. E quanto à discussão, né, imagine você um sistema de comércio eletrônico e no modelo de domínio dele você tem que ele é um portal que recebe pedidos, né, que contém um ou mais produtos, tem cupom de desconto que podem ser vinculados ao pedido, e a partir de determinado valor do pedido, o frete é grátis, né? Então, o frete é calculado baseado no peso dos produtos e no CEP. Então, a partir dessas 4 afirmativas aqui, quem vocês escolheriam para armazenar o frete, né? Quem armazena o frete? O frete é calculado baseado no peso dos produtos e no CEP. Então, a primeira coisa que a gente deve analisar é onde eu posso pegar a informação de peso dos produtos. O portal recebe pedidos, cupom de desconto pode ser vinculado ao pedido. A partir de determinado valor do pedido, o frete é grátis, né? Então, onde eu posso pegar o peso dos produtos, tá? Vejam aqui essa modelagem, né? Tá bem feiozinha, tá? Mas dá para entender um pouquinho. Então, você tem aqui o portal, né? Portal recebe pedidos que contém um ou mais produtos. Tá? O portal, ele vai receber, né, pedidos, e um pedido ele contém um ou mais produtos, né? Então, aqui vai ser um ou N. Tá. A partir de determinado valor de pedido, o frete é grátis. Então, o valor faz parte do pedido, né? Então, a gente tem aqui valor. Valor faz parte do pedido. E a partir desse valor do pedido, né, ele pode calcular o peso, né? Já que eles sabem quais são os produtos que estão vinculados. Se eu colocasse o calcular peso dentro do produto, ficaria um pouco estranho, porque ele só iria calcular o peso daquele produto em si, né? Mas ele quer o peso do pedido, ou seja, o frete é calculado baseado no preço dos produtos, né? Ou seja, os produtos que estão vinculados àquele pedido. Tá? Então, o pedidos ele também vai permitir aplicar um cupom de desconto, né? Ou seja, pedido ele está relacionado com o produto, está relacionado com o cupom de desconto e ao portal, né? E o frete que a gente calcula o peso mais o CEP. Então, o peso a gente pode, essa informação ela vai estar armazenada dentro de pedidos, porque o pedidos contém os produtos, a partir dos produtos você calcula o peso, né? Então, uma boa escolha para você saber quem armazena o objeto frete, né, é que ele seja armazenado dentro do pedido, né? Porque o pedido está mais relacionado, o frete ele está mais relacionado a pedido do que a produto, de forma geral, do que a cupom de desconto ou do que ao portal, tá? Então, a escolha mais sensata seria que o frete ficasse dentro do objeto pedidos, né? E, pessoal, encerrando, né, o especialista na informação agora, a gente vai começar o último padrão dessa aula, tá? Que é o polimorfismo, né? Já devem ter ouvido muito, né, falar dessa palavrinha aí na disciplina de programação orientada a objetos. Então, ele tenta responder a questão, né? Como tratar variações condicionais com uma filosofia diferente de if, então, else, né? Se alguma coisa, se não aquilo, né? Principalmente se relacionados com checagem de tipo, né? É possível em orientação a objetos evitar grandes blocos de tratamento de variação condicional? Variação condicional é aqueles exemplos que você tem, sei lá, um switch, aí você bota switch, se o tipo do objeto for casa, aí eu faço isso. Se for apartamento, aí eu faço isso. Se for terreno, aí eu faço isso, tá? Então isso aqui não é uma boa abordagem, tá? Então, como trabalhar ao máximo com componentes intercambiáveis também, né? É possível desenhar projetos para facilitar o plug and play. O plug and play é que você consegue incorporar ou remover, né, entidades do seu modelo de forma facilitada, né, sem que isso impacte os demais elementos. Então, o problema 1 seria como tratar alternativas baseadas no tipo, e o problema 2, como criar componentes de software que são interconectáveis, né?
E a solução para isso é você tentar atribuir a responsabilidade aos tipos, né, usando operações polimórficas, né? Herança direta ou herança múltipla, né, através do uso de interfaces. Vamos a um exemplo, né? O que seria um exemplo ruim? Aquele exemplo que eu falei, né? Você tem a classe objeto gráfico e você tem o método desenhar. Dentro do método desenhar, você coloca um switch, né, que vai analisar o tipo do objeto e, a depender do tipo do objeto, ele vai fazer algo, né? Ou seja, case quadrado, case círculo, case triângulo. Isso tudo aqui, isso é setado na mão, né? Já começa por aí a chance de erro, né? Digitar errado ou mudar, né? Essa definição aqui do tipo do objeto de alguma forma, e isso vai afetar todo o código, vai ter aquele amaranhado de problemas, né? O que seria uma forma mais sofisticada, né? Para você tentar resolver esse problema. Era você ter uma classe abstrata, objeto gráfico, e dentro dessa classe abstrata você vai ter o método desenhar. Então eu sei que o objeto gráfico tem desenhar, então eu vou desenhar no objeto gráfico. E depois você criaria outra classe, né, chamada quadrado, onde essa classe ela vai estender de objeto gráfico, né? O extends remete à herança, né? Então o public void desenhar e aqui dentro do método desenhar ele vai fazer algo. E quando eu for chamar, eu vou chamar, né, quadrado.desenhar, né? Ou objeto gráfico.desenhar, né? Então, eu não preciso mais ficar especificando esses tipos aqui, né? Aí, para cada tipo de objeto, você simplesmente criaria uma nova classe, né? Você criaria uma nova classe chamada círculo, que também implementaria o método desenhar, né? Porque ela vai estender aqui, vai ter a herança desse método da classe abstrata, e você adicionaria um para cada novo objeto gráfico que fosse aparecendo. Mas fazer uso de herança tem algumas críticas também, né? Então, quando você utiliza herança, você tem um forte acoplamento e um fraco encapsulamento entre as superclasses e as subclasses, ou seja, as subclasses ela acessam informações da superclasse, isso torna um forte acoplamento, né? E isso é exatamente o contrário do que se busca na orientação a objeto, né? Ou seja, você tenta reduzir o acoplamento. Então, mudança em superclasse ela também pode afetar todas as suas subclasses. Então, se você tem esse forte acoplamento, se você tiver uma alteração, pode afetar essas subclasses, e isso é uma coisa que não é desejado também. Além disso, você também tem a inflexibilidade na mudança de tipo, né? Ou seja, um objeto de subclasse ele não pode mudar de tipo em tempo de execução, e a herança é um relacionamento estático ou invariável, né? Você não pode ficar mudando a herança, ela é fixa, né? Então tem algumas recomendações para você fazer uso de herança, né? Quando um objeto da subclasse é um tipo especial de, né, e não um papel assumido por, né? Muita atenção a isso aqui, tá? O objeto da subclasse, ele nunca tem que mudar para outra subclasse ou hierarquia. A subclasse ela estende a superclasse, mas não faz override ou anulação de variáveis e ou métodos, né? Ou seja, ela usa o que a superclasse oferece, ela não fica fazendo sobrescrita de métodos, né, que é o override. Não é uma subclasse de uma classe utilitária, né? Classe utilitária não é para se utilizar herança, né? Porque aí já fica fazendo aquela... Você já baixa o acoplamento, né? Você tem uma mistura ali de funcionalidades, isso não é legal. E para classes do domínio do problema, né, a subclasse, ela expressa tipos especiais de papéis, transações ou dispositivos e recursos, né? Então, uma forma mais adequada, né, é você tentar substituir o uso de heranças pelo uso de interfaces, né? Então, use a interface para apoiar o polimorfismo sem se comprometer com a hierarquia de classes, né? E lembre-se, né, as superclasses, elas carregam implementações, né? As interfaces não. Então, quando você herda de alguma superclasse, você herda todos aqueles métodos e características daquela classe pai, né? Classe mãe, e isso pode não ser necessário para a classe especialista, né? Então, na interface você não tem esse problema. Então, quando você bota A implements B, né? Ou seja, A se comporta como B, e A não herda nenhum comportamento prévio de B. E quando A extends de B, A é um tipo especial de B e A herda o comportamento e dados privados, né, invariáveis de B. Então aqui seria interface, né, uso de interface com implements no Java,
e o extends para o uso de herança também no Java, né? Então, extends herança, implementes interfaces. Com isso, você pode tentar evitar a checagem de tipos, né? Por exemplo, ao invés de você realizar uma checagem de tipos no meio da lógica de negócio, os tipos eles podem ser configurados na criação e montagem dos objetos, né? Exemplo do banco imobiliário, né? Está lá no capítulo 25 lá do livro base da disciplina, né? Do Larman. O objeto tabuleiro ele é configurado com as instâncias corretas dos objetos que implementa a interface casa, né? E os demais objetos atuam sobre as casas sem saber o tipo específico, né? Que é aquela, usando métodos polimórficos, né? Por exemplo, né? Que o jogador, né? Ele chama que a localização da casa e a casa tem o método atingida, né? Então, o jogador ele vai interagir com essa interface aqui, né? Ou seja, ele vai chamar esse método, mas ele não sabe como esse método vai ser implementado, né? Ou seja, a casa comum ela vai implementar de uma forma, a casa de partido vai implementar de outra, né? A casa de imposto de renda vai implementar de outra, mas isso fica encapsulado ao jogador. O jogador só quer chamar atingida, né? Então, com isso você permite aqui utilizar o polimorfismo, né? Projetando componentes interconectáveis, né, também uma etapa significativa do uso do polimorfismo. E um exemplo seria a conexão do PDV, né, sistema de ponto de venda, com impressoras fiscais, né? Então, vocês sabem que existem dezenas de fornecedores de emissor de cupom fiscal, mas a legislação é única, né? O funcionamento é idêntico. Então, você tem a abertura de um cupom, você tem a venda do item, né, relacionado ao produto, então você fecha o cupom fiscal. Então, essa seria a ideia principal. Mas como isso é feito, né? Isso vai depender do protocolo. Então, você tem diversos protocolos que definem como isso é feito, mas as interfaces, né, a forma de comunicação é muito parecida, né? Ou seja, abertura do cupom, venda do item, fecha cupom, né? E fica nesse ciclo aí. Então, as interfaces elas são bem definidas e você só vai alterar os protocolos ou os algoritmos daquelas implementações, né? Bem, pessoal, com isso a gente encerra mais uma aula, tá? Nessa aula a gente viu sobre o padrão criador, né? O especialista na informação e deu uma pinceladazinha no que é o polimorfismo, né? Então, na próxima aula a gente continua aí com os padrões GRASP, tá? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.